Discussão única do PLL número 23 de 2026, projeto de lei do Legislativo com emenda. Autoria, vereador Daniel Mariano. Assunto: dispõe sobre a criação de diretrizes para a implantação de espaços públicos de apoio a trabalhadores de serviços de entrega e da outras providências. Apresentação do projeto. Bom dia a todos mais uma vez, todos estão nos assistindo, todos estão na plenária. Que é meu quarto projeto colocando nessa casa, quero agradecer a Deus por me dar sabedoria, poder estar trabalhando para o nosso povo aí, e o nosso projeto poder ir de encontro àquelas pessoas que necessitam. PLL número 23, 2026, dispõe sobre a criação de diretrizes para a implantação de espaços públicos de apoio a trabalhadores de serviços de entrega e da outras providências. Artigo 1. Ficam instituídas diretrizes para a implementação de espaços públicos de apoio a trabalhadores de serviços de entrega, especialmente motociclistas, com o objetivo de promover melhores condições de trabalho, segurança e bem-estar. Artigo 2. Os espaços de que trata esta lei poderão ser implantados de forma progressiva, conforme critérios de conveniências e oportunidade da administração pública, observando-se a disponibilidade orçamentária. Artigo 3. Os espaços de apoio poderão contemplar, dentre outras estruturas, inciso 1, área coberta para descanso, inciso 2, mobiliário básico para permanência temporária, inciso 3, pontos de energia elétrica para carregamento de equipamentos, inciso 4, acesso à internet sem fio Wi-Fi, quando viável, inciso 5, equipamentos para aquecimento de alimentos com micro-ondas, inciso 6, acesso à água potável, inciso 7, instalações sanitárias quando possível. Artigo 4. Para a implantação dos espaços poderão ser utilizadas estruturas modulares como container adaptados ou outros formatos que atenderam a finalidade da proposta. Artigo 5. A localização do espaço deverá priorizar áreas estratégicas do município, considerando, inciso 1, grande fluxo de serviços de entrega, inciso 2, segurança, inciso 3, acessibilidade, inciso 4, interesse público. Artigo 6. O município poderá firmar parceria com a iniciativa privada, entidades e organizações da sociedade civil para viabilizar a implantação e manutenção dos espaços. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Daniel Mariano, partido PL. Vou fazer uma fala da justificativa só início. O presente projeto de lei tem como finalidade estabelecer diretrizes para a criação de espaço público destinados ao apoio de trabalhos de entrega, especialmente motoboys, profissionais que desempenham um papel fundamental na mobilidade urbana, no funcionamento do comércio local e da dinâmica econômica do município. Um projeto que a gente estudamos junto aí com a classe de motoboys. A gente tem aí escutado também essa classe que precisa ser valorizada na nossa cidade, né? Pessoas também, homens, mulheres que lutam pelo seu pão de cada dia. Então vou passar um vídeo aí para vocês terem uma noção como que é o dia a dia desses motoboys. Por favor, técnico. Se for lá, você vai perder tempo, vai perder a entrega, mano. Ô, Vitão, sabe onde eu posso carregar o celular não, cara? Tocou aqui pra mim aqui, acabou a carga do meu telefone, mano. Irmão, tem até carregador ali, mas não tem lugar pra gente carregar aqui, cara. E olha, essa que é a dificuldade, né, cara? Até em casa eu vou perder as entregas, agora pagou, não sei nem o que eu vou fazer, mano. Rapaziada, sabe onde tem um banheiro por aqui não, velho? Tô apertado, mano. Sabe não, Vitão? Sabe um lugar que dá pra esquentar a marmita não, mano? Tô com a marmita aqui. Se for lá, você vai perder tempo, vai perder a entrega, mano. Daí fica complicado, mano. Fala, rapaziada. Pô, ninguém consegue salvar não, mano. Furou meu pneu aqui, cara. Nossa, tem que fazer uma entrega lá, tô com a entrega na bag, cara, pra fazer lá e furou meu pneu, ninguém consegue salvar. Estamos aqui com a classe de motoboys da cidade de Jacareí. Você viu a quanta dificuldade deles aqui? Criamos um projeto, espaço e apoio aos motoboys. Hoje a dificuldade, não tem um banheiro para poder utilizar, não tem um bebedor de água, eles têm dificuldade com o kit, né? Quando fura um pneu, não consegue ter um carregador para utilizar o seu celular, e é isso aí. Nós criamos esse projeto, olhando essa classe aí, porque merece respeito e dignidade da nossa cidade. É ter esse pessoal junto com o poder público, poder executivo, para trazer dignidade mais uma vez, e eles merecem todo o nosso respeito.
quinta-feira que vem, esse projeto vai vir para a Câmara, eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar favorável, porque essa classe merece mesmo nosso respeito. É dia, noite, sol e chuva, estão na luta aí. Tamo junto. Quero agradecer o Vitor, o Renato aí, como volto a dizer, é uma classe que merece ter o nosso respeito na nossa cidade. São pessoas que estão no dia a dia aí lutando pelo seu objetivo, pelo seu pão de cada dia. E é um projeto também que, sendo aprovado nessa casa, podemos lutar para conseguir emendas para poder estar sustentando essa classe também, nossa cidade de Jacareí. Uma parceria também, né, a gente colocamos também a parceria junto aí com o 99, o iFood, outras empresas privadas, porque não somente para isso cair uma carga somente para o Poder Executivo, né, fazendo parceria para que a gente possa aí estar complementando esse projeto aí, que será bem-vindo à nossa cidade de Jacareí. É também trazer essa classe próxima ao poder público com trabalhos educacionais é muito importante, né? Juntar trabalhos aí a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal de Jacareí, GCM, Secretaria de Mobilidade Urbana, a questão até mesmo da educação. A gente fala muito aqui a questão da causa das crianças autistas, né? Crianças neurodivergentes, com deficiência. Tem aí lutado por essa causa, tem muitos vereadores também aqui que lutam por essa causa. A gente sabe aí da importância da educação também, do transporte, né? A motocicleta no trânsito, escapamento barulhento. Então é um projeto que vai de encontro também para que a gente possa ter essa conscientização junto a esses motoboys, que possam estar também levando ao conhecimento de outros colegas aí que praticam, né, andar de motocicleta, que existe bem diferença de motocicleta e motoqueiro, né? Motoqueiros são esses baderneiros que gostam de fazer bagunça e não sabe o quanto é difícil uma mãe com uma criança autista. A criança pode ter um disparo ali nesses estouros de escapamento. Então é um trabalho que a gente está aí devagarzinho, né, junto a essa classe de motoboys, mas que podemos avançar muito mais. E também sabemos que no meio dessa classe também de motoboys, temos pessoas que se infiltram, né, dizendo que é motoboy, fazendo algo errados. Então é uma classe muito, de vários motoboys muito grande em Jacareí, que a gente não consegue também dominar quem realmente está trabalhando certo, correto ou não, mas o trabalho educativo é importante, entre poder executivo e legislativo, junto a essa classe. E também as pessoas perguntando como que seria a questão desse espaço, né? Como que vai ficar se for um container, se for uma casa alugada, vai ficar com a porta aberta? Não, será cadastrar todos os motoboys e terá lá a questão da imagem facial para que possa ter um controle, para o cuidado deles também, de poder estar preservando esse espaço que tanto eles estão adquirindo dentro dessa casa. A gente sabe que a grande situação hoje, né, da correria do dia a dia, eles estão lutando aí para poder correr até do seu ponto de cada dia, as porcentagens são muito poucas, né? Por isso que eles vivem correndo no dia a dia aí, mas é tudo a questão da gente ter um entendimento, respeitar também essa classe, escutar eles mais. E a gente também vê os acidentes que acontecem hoje na nossa cidade, é muito triste, porque às vezes eles estão na correria, sol, chuva, e aí acabam se acidentando, muitos não são fichados. Mas é isso, eu fui de encontro a esse projeto, fui procurado, inclusive tem 2 projetos, um eu retirei, mas eu estou dando andamento, e até queria comentar sobre esse projeto. O vereador Gabriel Belenche colocou no passado, né, Gabriel? Um projeto parecido, o seu, eu estava dando uma lida, tá? Até obriga as plataformas digitais, o seu fala de Uber, isso aqui é mais para motoboy. Tá? Em nenhum momento eu procurei querer tomar seu projeto, deixar bem claro isso para você, apenas fui procurado e achei viável fazer esse projeto, tá? Para que de encontro aos motoboys, mas estou aberto à discussão, sabe que tenho um grande respeito a você nessa casa como novo vereador. E é isso aí, acho que a gente trabalhando de uma forma que a gente possa ir de encontro trazer melhorias para a nossa cidade. Essa classe é uma classe que ela se sente aí não acolhido pelo poder público, né? Se sente desvalorizado. Então a gente vai devagarzinho trazendo essa classe para dentro hoje aqui da Câmara. Hoje não poder estar aqui, estão trabalhando, mas estivemos aqui um dia à noite, conversamos, discutimos bastante assunto e estou aberto ao debate para que eles possam trazer mais ideias, sugestão, porque a nossa ideia do nosso projeto é esse, é ir de encontro àquelas pessoas que necessitam. Conto com esse vereador, estou à disposição aí de todos os motoboys, porque o nosso dever é isso aí, é trabalhar, fazer um projeto que vá mesmo de encontro, que possa estar ajudando. E o quanto é difícil, né? Assistimos o vídeo aí, eles não têm um lugar para poder estar utilizando para esquentar uma marmita, às vezes um carregador para descarregar ali o celular, fura o pneu de uma motocicleta, eles têm que ter o kitzinho, eles poderem também fazer ali o trabalho fora do horário, que às vezes não tem borracheiro, mas naquele horário à noite, noturno, né?
Então, assim, são várias situações que a gente quer ter um descanso ali, está chovendo, onde se esconder, né, da chuva. Mas é isso aí, eu tenho certeza que o prefeito também vai estar olhando com todo o carinho esse projeto. É um projeto simples, mas de grande proporção que vai vir de conta a eles aí. Muito obrigado a todos aí, peço o voto favorável de todos os colegas de trabalho aí. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Também quero comentar esse projeto 23 de 2026, que trata da criação de espaços públicos de apoio para os trabalhadores de entrega, principalmente os motoboys, né? Então, esse é um projeto necessário. A gente que acompanha no dia a dia o quanto esses profissionais cresceram em nossa cidade, e são pessoas que estão nas ruas o tempo todo, faça sol, faça chuva, garantindo que muita coisa funcione. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe a falta de estrutura, falta um lugar para parar, descansar um pouco, falta acesso à água, um banheiro e, às vezes, um lugar simples para esquentar uma marmita. E é isso que esse projeto vem propor. Não é nada exagerado, é um projeto que pede o básico com dignidade. E criar espaços públicos de forma planejada em pontos estratégicos da nossa cidade para dar suporte a esses trabalhadores. E o mais importante, o projeto é responsável. Ele não obriga de imediato, não gera custo automático, respeita o planejamento da prefeitura e abre possibilidade de parcerias. É um caminho viável, possível de ser construído com responsabilidade. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só de estrutura, a gente está falando de respeito, respeito com quem trabalha, respeito com quem ajuda a movimentar a economia da cidade. Esse projeto é importante porque ele traz mais humanidade para o dia a dia dessas pessoas. E é esse o papel da política, olhar para quem muitas vezes não é visto. Então, parabéns ao vereador Daniel Mariano pelo projeto e meu voto será favorável. Esse projeto aqui é importantíssimo para a cidade. Dispõe sobre a criação de diretrizes para implantação de espaço público de apoio aos trabalhadores de serviço de entrega e da outras providências. Daniel Mariano. É importantíssimo esse projeto para a cidade. Por quê? Quando você precisa, você está aqui no centro da cidade, ou você mora na Vila Garcia, ou Parque Meia Lua, ou lá no Colônia, ou Paraíso. Chegou, ligou para o motoboy, ele já pega ali 5 minutos, 10 minutos, está na sua casa. Hoje, na cidade de Jacareí, todo o Brasil, precisa ter dinheiro. Você tem dinheiro, você come rapidinho. Não é igual antigamente, quando eu tenho 73 anos, lá em Minas Gerais, a gente trabalhava cedo para pegar o dinheiro para comprar à tarde para comer. E daí ia buscar na venda, lá não para armazém, lá é venda, porque está vendendo. Então, assim nós vamos trabalhando e vamos conhecendo como que é o mundo, como que é o Brasil. Então, hoje é tudo mais fácil. Então, os motoboys têm todos os direitos de ter esse apoio, não sei se vai ser no centro da cidade, ou qualquer lugar, de descanso, para ele chegar a descansar também um pouco. Ter um banheiro, ter tranquilidade, para ele chegar ali, estar ali naquele local, descansar um pouquinho ali, não ficar só na rua. Porque se ele ficar só na rua também, eles acham que ele está fazendo coisa errada. Então, ele tem um apoio, esse apoio é importantíssimo da prefeitura,
você está de parabéns de fazer o projeto. Eu conheço muitos amigos meus que estão aí hoje, é desempregado, comprou uma moto, já pagou a moto e está trabalhando para o povo da cidade de Jacareí. É um crescimento para a nossa cidade de Jacareí. Eu quero pedir a vocês, os motoboys da cidade de Jacareí, que não copiem o que está acontecendo em São Paulo. Que em São Paulo, os motoboys eles chegam lá, assaltam a pessoa. São Paulo, tem até vergonha de assistir a Record e assistir as imprensas daqui do Vale do Paraíba e falar de São Paulo. O cara não pode andar mais com aliança na mão. O cara não pode andar mais com relógio bom na mão. Ele chega e assalta e mata lá, quando matou a mulher lá em São Paulo. Isso aí não pode acontecer na cidade de Jacareí. Tenho certeza que vocês vão honrar essas palavras desse vereador aqui. E eu estou do seu lado, junto com o Daniel Mariano, que fez esse projeto, com Celso Florencio, e se Deus quiser, nós vamos dar todo apoio para vocês. Conta com esse vereador Valmir. E conta comigo aí, Daniel Mariano, que está na minha frente, o meu voto é favorável. Próximo vereador, Jean Araújo. Muito bom dia a todos mais uma vez. Queria começar minha fala aqui já parabenizando o vereador Daniel Mariano pela propositura. Daniel, parabéns aí pela sua sensibilidade com o tema, né? E a você e a toda a sua assessoria que montaram esse projeto juntos. Parabéns aí. E desde então já pode contar com o meu apoio e com o meu voto favorável. Eu queria começar também aqui citando alguns dados importantes que nós temos. Estima-se que no Brasil nós temos mais de 1,5 milhão de entregadores por aplicativo. E tem mais. Cerca de 35% dos acidentes com vítima, com mortes no trânsito, são com motociclistas. E por que acontece isso? Muitas vezes por conta da pressa, da questão da entrega que tem que ser rápida, daquela vontade de entregar o lanche, a marmita, e muitas vezes, né, essa pressa acaba causando um acidente de trânsito, um sinistro de trânsito, porque esses motoboys trabalham cerca de 10 a 12 horas por dia, praticamente sem descanso algum. E aonde que eles podem descansar? Será que é na calçada do bar, do mercado, da lanchonete? Por que não pensar em espaços públicos onde esses motoboys possam descansar e recuperar suas energias, recuperar suas forças? Isso é fundamental. E o mais importante também, Daniel, que no seu projeto eu percebi que não tem uma obrigação para o poder público, mas lá você estabelece diretrizes para serem implementadas no município. Então, não tem um gasto direto para uma criação. São diretrizes que poderão ser firmadas e juntamente com convênios com empresas terceirizadas, empresas terceiras. Isso é muito importante. E eu queria também aqui fazer um apelo para a nossa população também, porque é importantíssimo que os motoboys tenham seus espaços para descanso, para almoçar, para irem ao banheiro, para esquentar sua marmita, mas também é fundamental aquela conscientização do respeito ao trânsito. Nós teremos aí o mês que vem o Maio Amarelo, que é um mês totalmente voltado às boas práticas de segurança no trânsito. E os motociclistas são a principal vítima de acidentes no trânsito, pela pressa, pelo cansaço, por diversas razões. E é importantíssimo que nós também, quando formos pedir a marmita, pedir um lanche na lanchonete, que nós também tenhamos paciência com os motoboys também, com os entregadores, e que os motoboys também possam pilotar com tranquilidade, sem essa pressa exacerbada, que pode trazer danos para a saúde deles mesmos, pode causar uma morte, porque muitos leitos da Santa Casa, Daniel, são ocupados por motociclistas que se envolveram em acidentes de trânsito. Então, essa consciência é fundamental.
Então, que nós possamos também não cobrar tanto dos motoboys, dos aplicativos, que entreguem com tanta pressa. Porque para que chegar tão rápido o lanche na sua casa e o motoboy se acidentar de repente, andar com a moto ruim, com a moto quebrada, com o farol queimado, enfim, sem espelho. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que trabalhar na cidade. A questão dos espaços que você está sugerindo, excelente ideia, pode contar com o meu voto favorável, pode contar com o meu apoio, mas também que nós possamos trabalhar em todo o Brasil, reforçar ainda mais as campanhas educativas para que os motociclistas não se envolvam tanto em acidentes de trânsito. Essa temática ela é fundamental, é uma temática importantíssima. Então pode contar com o meu voto favorável, Daniel, pode contar com o meu apoio, te parabenizar pela sua iniciativa. O vereador Gabriel apresentou um projeto parecido com esse também. Creio que o seu já está um pouco mais direcionado, mais aperfeiçoado aqui, né? Mas o mais importante, nós podemos respeitar essa classe, Paulinho, dos motoboys, que tem tantas dificuldades, tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, não tem onde usar o banheiro, não tem onde esquentar a marmita, não tem onde comer, e que a gente possa valorizar essa classe, mas trabalhar também para que nós tenhamos mais respeito no trânsito, para que os motoboys, para que os motociclistas não sejam mais vítimas fatais de acidentes no trânsito. Isso é uma mão dupla. Nós que estamos pedindo a comida, também termos paciência. E os motoboys também pilotarem com mais segurança e com mais tranquilidade, na certeza de que são pessoas que são importantes. Está aqui o Léo, o motoboy, acabei de ver aqui atrás, aqui, o motoboy da cidade também. E ele sabe o quanto que é importante que o motoboy tem o seu respeito, tem o seu espaço, mas também sabe que é importante que as regras, as normas de trânsito sejam respeitadas na cidade. Então, conte com o meu apoio, conte com o meu voto favorável e vamos juntos aí tentar lutar para viabilizarmos esses espaços. Daniel, quer dar a palavra? Jean, obrigado pelas considerações. Você trabalhou aí como agente de trânsito, conhece muito bem. E é verdade, a gente se depara, tem vezes até a gente toma um susto, né? Algumas pessoas aí andando de motocicleta entrando na contramão, né? A gente está ali, sabe que é uma mão única e a gente se assusta, né? No volante, ontem mesmo eu vi aquele semáforo que foi instalado ali perto do Santo Copo, na rodovia General Eliário Zerbino Jesus, passou um motociclista no vermelho, né? O sinal é respeito, então isso pode ocasionar um acidente para ele, para um pedestre, mas muito bem a sua colocação aí, você conhece muito bem essa área aí, obrigado pelas considerações. Obrigado, trabalhei com mobilidade durante cerca de 15 anos e sempre fiz muitas campanhas para motociclistas, de entregar folheto, fazer vídeo, fazer brisa educativa, mas o mais importante é que a gente possa juntar os espaços que você está sugerindo com as campanhas também para o nosso município. Motociclistas, motoboys, conto com o meu voto favorável, conto com o meu apoio também e vamos lutar juntos por melhorias para a classe de vocês, por um trabalho digno, um trabalho decente e que vocês não trabalhem tantas horas seguidas, mas que possam ser regulamentados e não sofrerem a pressão que vocês sofrem para entregar a comida com tanta pressa. Meu voto é favorável, estamos juntos aí e que Deus possa nos abençoar em nossa caminhada, né, rumos a uma cidade mais conscientizada e educada. Tamo junto. Quero cumprimentar a todos, estava conversando com o vereador Gabriel Belém, tem vereador que foi atendido na Santa Casa aí, foi liberado e teve que chamar a secretária para voltar na Santa Casa. Por quê? Porque liberou ele sem estar bem. Graças a Deus hoje está melhor. Mas para você ver, até o vereador no SUS tem que gravar vídeo para a secretária ir lá e corrigir o problema. Essa é a situação da saúde. Presidente, está no projeto isso aí? Presidente, está no projeto? Não está no projeto do motoboy. Olha, eu quero cumprimentar todos vocês que acompanham aqui a sessão de Câmara. E esse é um tema muito importante, porque diz respeito aos motoboys, aos entregadores, e é sempre uma categoria de trabalhadores que boa parte deles, mais de 70%, não tem vínculo de emprego, portanto não tem cobertura da Previdência Social, são trabalhadores que não têm locais para descanso,
que almoçam na rua, que não tem local para fazer as suas necessidades. São trabalhadores que estão, muitas vezes, sendo violados em seus direitos. E o poder público, infelizmente, até hoje, nada fez trabalhadores, não é? E é uma categoria, Daniel, que eu parabenizo você pela propositura do projeto, mas só para a gente ter uma ideia, vereador Daniel e Gabriel, são 7 mortes diárias no trânsito do estado de São Paulo. É mais que uma guerra. São 3, só na cidade de São Paulo, são 3 mortes diárias. Ou seja, é uma categoria de trabalhador exposta a um alto risco. Risco de perder a vida durante a sua atividade de trabalho. Então o motoboy sai de manhã de casa e muitas vezes não tem a certeza, a sua família não tem a certeza se ele volta para casa com o pão de cada dia. E qual que é o papel do poder público? Desenvolver políticas para que a gente possa ajudar essa população. O governo federal tem discutido com os motoboys para que a gente possa garantir a eles o acesso à previdência, vereador Valmir. É muito importante. Vou dizer para você, vereadores, a coisa mais triste do mundo é quando um trabalhador ele não tem a cobertura da previdência social e vem a óbito. E muitas vezes essa pessoa tem filhos. E os filhos não podem, inclusive, receber a pensão, que geralmente é paga pelo INSS quando a pessoa tem carteira registrada ou contribui com a Previdência. Então, eu já presenciei vários casos nesse sentido, do trabalhador não ter, ser autônomo, não ter a cobertura da Previdência, e vem a óbito e a sua família fica totalmente desamparada. O trabalhador que não contribui com a Previdência, ele não chega a hora da aposentadoria, porque não tem tempo de contribuição, e a gente sabe que só se aposenta quem tem tempo de contribuição perante a Previdência Social. Os trabalhadores não têm direito às férias, 13º salário, porque não tem mais de 70% deles o registro em carteira. Isso expõe eles a uma condição de muita dificuldade, porque o risco de ser acidentado, Daniel, é iminente. E quando vem a óbito, a família não recebe a pensão. E quando tem lesão que incapacita ele para o trabalho, ele não recebe auxílio-doença e não tem como também garantir o sustento da sua família. Então, garantir a essa espécie de trabalhadores mínimos direitos é fundamental para que ele possa proteger a sua família e proteger a si próprio. Porque o trânsito é uma profissão, quando desempenhada nele diariamente, de muito, e no caso do motoboy, de alto risco. Eu vou arriscar dizer aqui que nem na guerra agora que está tendo no Irã, estão morrendo 7 pessoas por dia. É como se fosse uma guerra. São 7 pessoas por dia que perdem a vida no trânsito de São Paulo, do estado de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, que responde por quase 50%, são 3. Então, vereador Daniel, é importante esse projeto de lei aqui, como o Jean falou, estabelece as diretrizes, não é? Mas são diretrizes importantes, que se o prefeito tiver a boa vontade e o compromisso com essa categoria de trabalhadores, ele vai executar. Ele não é obrigado, mas moralmente sim, né? Porque é necessário que a gente crie condições adequadas para esse tipo de trabalhador. Então, Daniel, quero parabenizar você pelo projeto, vou votar favorável e conte comigo para a gente cobrar o prefeito depois de sancionar esse projeto, para ele iniciar o projeto aí que vai garantir todas essas benfeitorias aqui que Vossa Excelência está indicando ao Poder Executivo. Pois não, Daniel? Agradeço as considerações, Luiz Flávio. É um número assustador mesmo, bem lembrado aí. Eu me lembro que eu trabalhava na Ambev, cervejaria Ambev lá, e nós estávamos discutindo, tomando um café. Eu levantei esses dados no celular. 7 mortes ao dia em São Paulo. É muito triste, e, como você falou, como que fica essas famílias, né? Porque às vezes não está registrado, como que fica a mãe, né? A esposa, os filhos, mas bem lembrado aí. Exato. Então, às vezes tem motoboy assistindo a gente, Daniel. Contribua com a Previdência. Se você não tem um vínculo de emprego, contribua lá. Na menor proporção da Previdência, que é por volta de R$ 67,00, contribua. Se tiver um acidente, você recebe auxílio-doença, porque não vai poder trabalhar, e se vier a óbito, que a gente não deseja, mas sua família vai estar totalmente amparada, né? É uma atividade de risco, vereador Daniel.
Assim como tem atividade de risco aqui na Câmara, né? Tem vindo para cá, tem vereador da direita aí que não quer deixar a gente falar na tribuna, não é? Mas nós vamos continuar essa luta aqui na Câmara Municipal. Vamos continuar enfrentando qualquer que seja o debate aqui na Câmara Municipal, porque nós não temos medo de risco. Silfarnes, cidade de Salvador. Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui registrar também meu total apoio ao PLL 23/2026 do colega Daniel Mariano. Os trabalhadores de deliveries são essenciais para a nossa economia e para o dia a dia da nossa cidade. Mas muitas vezes atuam sem o mínimo de dignidade nas ruas. Instituir diretrizes para os espaços de apoio com ponto de descanso e infraestrutura básica não é um privilégio. É uma questão de respeito humano a quem enfrenta sol e chuva para servir a nossa população. Valorizar o entregador é reconhecer o valor do trabalho e garantir mais dignidade a essa categoria. Parabenizo aqui o nosso amigo Daniel Mariano pelo projeto, um projeto muito importante. E quero aqui também lembrar vocês, em muitas cidades já foi aprovado esse projeto. Araraquara, São Paulo, Curitiba, Campinas e também aqui a nossa cidade vizinha, que é São José dos Campos. Eu quero aqui, gente, falar para vocês, né, os motoboys da nossa cidade sabem do que eu estou falando. Eu quero aqui parabenizar o nosso amigo aqui, Laerte, do Rancho Mineiro, que é uma pessoa de grande coração, que sempre se sensibiliza aqui com os motoboys da nossa cidade. Para quem não sabe, o Rancho Mineiro, gente, eles fornecem aqui marmitex para os motoboys da nossa cidade de Jacareí por R$10 para ajudar os motoboys. Sabia disso, Daniel? Então, isso é verdade, cara. O Laerte, do Rancho Mineiro. Então, eles fazem isso aqui no horário, hora que o restaurante está mais tranquilo. Então, todos os motoboys da nossa cidade passam lá para poder pegar. Quem que quer, né? As pessoas que não almoçou ainda, então eles passam no restaurante do Rancho Mineiro para estar pegando a marmitex a R$10. A marmitex lá, eu sempre estou comprando marmitex lá, eu pago R$28, mas para os motoboys da nossa cidade, cara, é R$10. É a mesma comida que eles vendem para as pessoas, né, que paga 28, eles passam para os motoboys também. Eu quero parabenizar o Laerte, né, pelo que eles vêm fazendo aí pelos motoboys da nossa cidade. Tá? E eu quero aqui também mandar um abraço, gente, para todos os motoboys da nossa cidade de Jacareí, e em especial, né, a nossa região ali, que é Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Jardim Santa Marina. E a gente tem muitos amigos motoboys aqui nessa cidade, então eu fico muito feliz aqui de estar dando um favorável aqui para um projeto muito importante para uma classe muito esquecida no nosso país. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Paulinho dos Condutores. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo, TV Câmara, internauta. Subi aqui para falar um pouco desse projeto, Daniel. Já parabenizar você pelo projeto, né, e dizer que esse projeto hoje significa que essa casa
reconhece o trabalho dos motoboys aqui na nossa cidade, né? Quero cumprimentar aqui meu amigo que está ali, o Léo, trabalhamos muito tempo junto, né, Léo? Na JTU, né? Tempinho bom nosso, né? E dizer que é uma categoria importante, que ela cresce cada dia que passa, né? Nós estamos vendo várias cidades fazer esse ponto de apoio, porque tanto o poder público como os empresários têm que começar a ter um olhar diferenciado, né, para essa categoria que na pandemia, né, trabalhou muito para a nossa cidade, não só na nossa cidade, mas nesse Brasil inteiro, né, que muitas vezes é discriminado. Uma das coisas, Daniel, que depois eu acho importante, como você fez projeto, hoje, infelizmente, muitos motoboys ainda procuram a gente, eles ainda se sentem um pouco discriminados, né? Muitas vezes eles são abordados tarde da noite, muitas vezes a polícia ela não distingue, né, quem é o verdadeiro motoboy. Eu acho que nós temos que trabalhar para que quando a polícia abordar, saber que realmente é um trabalhador, é um motoboy, né? Eu já presenciei situações de amigo meu trabalhando à noite e ser humilhado aí para o policial que às vezes para e que começa a cobrar, não sabe que ele está ali para ganhar o pão de cada dia. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso para que ele seja identificado como verdadeiro motoboy, né? Não dá para generalizar, achar que todos são iguais. Então, eu tenho um respeito enorme por essa categoria. Eu acho que é nesse sentido que esse projeto é importante, né, para que a gente possa discutir e discutir bastante, Daniel. Assim como, né, a gente já fez uma indicação ao prefeito Celso, todo mundo sabe que esse ano tem licitação do transporte, né, uma indicação nossa, né, que a gente também não pode mais ter aqui na nossa cidade motorista chegando nos pontos finais e não ter banheiro. Isso é um absurdo, né? Foi-se o tempo que existia isso, né? A gente tem que trabalhar para aqui na nossa cidade também ter um terminal urbano. Quem sabe a gente pode até casar junto, né? Um terminal urbano para atender os motoristas e cobradores, junto também com um apoio aos motoboys da nossa cidade, Daniel. Mas eu quero parabenizar você, dizer que sou favorável a esse projeto, conte conosco, né? E mandar um grande abraço aqui na nossa cidade. Eu sei que deve ter aí mais de 1.500 motoboys, e esses projetos é importantíssimo, né? Então, muitas vezes as categorias cobram da gente. Quando a gente tem alguns projetos que interessam as categorias, é importante ter certeza que o Léo aí, 26 anos, né, Léo? 26, desde quando saiu da JTU, né, você faz trabalho, está aqui representando, tem condições e capacidade para isso, né, trabalhou muito tempo em São Paulo, agora está aqui, né, você tem um conhecimento, sabe da importância que é, e esse projeto, sem sombra de dúvida, vai ajudar muito, né, os motoboys aqui da nossa cidade de Jacareí. Estamos juntos para que a gente possa melhorar. Pois não, Daniel? Paulinho, obrigado pelas considerações. Você falou também um assunto muito importante, a discriminação, né? A gente tem que saber distinguir motocicleta e motoqueiro. Motoqueiro são esses baderneiros que ficam empinando, estourando escapamento, e a gente sabe, conversamos com essa classe aí, a gente não consegue ter um controle sobre todos, tá? É falta de respeito mesmo, de conscientização, porque um barulho de escapamento, isso pode levar a um transtorno para uma criança autista. É a questão de como, às vezes, por causa de acaba pagando um preço, mas tem muitas pessoas boas que trabalham para o seu pão de cada dia, andam com suas motocicletas documentadas, então não pode ter essa geração de achar que todo mundo é igual a todo mundo. Muito bem colocado aí. Exatamente, Daniel, porque nesse aspecto, Daniel, eu sempre lutei, desde quando eu estava no sindicato, e hoje a luta ela continua. Se você pegar hoje um motorista profissional, 20 pontos na carteira, o motorista perde a carteira. E a luta é para profissionalizar a categoria de motorista, porque você não pode comparar um motorista profissional com aquele que muitas vezes pega o carro final de semana e vai passear, né? O motorista profissional, ele está a todo momento no volante, né? E quando saiu em relação à pontuação, não dá para você entender. Aquele motorista que trabalha todo dia, aquele motoqueiro que está todo dia trabalhando, ele ser penalizado pela mesma pontuação daqueles que não são profissional, né? Então, eu acho que são algumas coisas que fica, né, meio que a gente fica um pouco meio revoltado, essa discriminação, porque o motoqueiro, aquele que trabalha e aquele passeio, tem a diferença, certo? O motoboy, ele está trabalhando, então ele está todo dia, né? Ele não pode ser a mesma penalidade para aquele que muitas vezes tem a sua motocicleta para passear final de semana. Assim também é o motorista profissional. Não dá para pegar um motorista profissional que trabalha no trânsito, aí no transporte, motorista da carga seca, para ser penalizado igual o motorista comum. São algumas discrepâncias, mas eu tenho certeza que esse projeto aqui para os motoboys da nossa cidade de Jacareí, a gente começa a ter uma visão diferenciada para que a gente possa dar melhorias para essa categoria aqui na nossa cidade. Parabéns, sou favorável ao projeto. Próximo vereador, Gabriel Belém.
boa tarde. Agora já oficialmente boa tarde, já passou do meio-dia, né? Usando aqui a tribuna para falar desse importante projeto, PLL 23. Já adianto que vou votar favorável ao projeto. É uma matéria que avança em um ponto importante. A gente tem uma grande demanda aqui em Jacareí dos trabalhadores por aplicativo. A gente precisa garantir mais direitos para esses trabalhadores, precisa garantir um mínimo existencial ali para que eles possam desempenhar o trabalho deles com dignidade, sem ter que se humilhar, sem ter que passar por situações degradantes. Parabenizo o senhor, vereador, a sensibilidade de apresentar o projeto, de defender essa pauta. Eu sempre digo que eu voto a favor ou contra o projeto pelo conteúdo do projeto, independente de quem esteja assinando, independente de quem seja a autoria. E eu estou falando isso, vereador, não porque eu tenho alguma coisa contra o senhor, não. Muito pelo contrário, não tenho nenhuma disputa pessoal com o senhor, tenho um grande respeito pela sua trajetória pessoal, pelo seu trabalho, mas porque eu acho que é importante, quando a gente ocupa essa tribuna, a gente dar transparência para algumas coisas que acontecem aqui nessa casa. E quando eu falo isso, eu não falo também especificamente do senhor, porque não foi só o senhor. Como já foi trazido aqui para essa tribuna, pelo vereador Daniel Mariano, pelo vereador Jean também, eu apresentei no ano passado um outro projeto, se eu não me engano era o projeto 29/2025, que criava o Estatuto dos Trabalhadores por Aplicativo. Era um projeto de lei que garantia uma série de direitos para esses trabalhadores. Não só para os motoboys, para os entregadores, mas também para os trabalhadores da Uber, da 99, também para, enfim, qualquer outro tipo de aplicativo. Esse projeto ele garantia os pontos de descanso, esses pontos que estão sendo criados aqui, o projeto que a gente está discutindo hoje, vai criar espaços públicos de apoio aos trabalhadores. São espaços em que os entregadores podem sentar, podem descansar, carregar o celular, tomar uma água. Isso estava previsto no projeto que eu apresentei no ano passado. Também estava previsto nesse projeto a garantia que nenhum desses trabalhadores seria descadastrado, seria expulso das plataformas sem ter direito à defesa. Estava garantido nesse projeto ponto de embarque e desembarque para os motoristas, para o aplicativo, para os Uberes, que hoje, por exemplo, param em avenidas muito movimentadas e tomam multa ou colocam em risco o viário público. Era um conjunto de vários direitos, direitos que já foram garantidos em várias cidades aqui do estado de São Paulo e do Brasil. Na justificativa do meu projeto, a gente teve todo o cuidado de demonstrar que todos os direitos que estavam sendo garantidos ali eram possíveis, eram constitucionais, eram legais, estavam em harmonia com as leis de Jacareí, estavam em harmonia com a Constituição Federal. Infelizmente, apesar disso, o meu projeto foi arquivado nas comissões. Não chegou a vir aqui para o plenário para que a gente pudesse discutir abertamente, de forma pública. Ele foi arquivado nas comissões por basicamente todos os vereadores, sob um pretexto, o que eu vejo como um pretexto, uma desculpa, de que ele estaria desrespeitando um decreto que nem fala sobre o tema do projeto, um decreto que falava sobre o cadastramento das empresas que controlam as plataformas aqui em Jacareí. O decreto não tinha nada a ver com o projeto de lei que eu estava propondo, mas ainda assim foi utilizado esse pretexto para arquivar o projeto. Quem perde com isso não é o vereador Gabriel Belém, não é o meu partido, não é o meu eleitorado. Quem perde com isso é Jacareí. Toda vez que a gente arquiva um projeto que é bom, que é possível, que é constitucional, a troco de disputas políticas, para prejudicar um adversário, ou para mais tarde ganhar os louros da proposição você está fazendo Jacareí perder. E eu acho que é muito importante que autoridades em posição de poder, de decisão, como nós, como os vereadores aqui, nós que ocupamos essas cadeiras, tenham a responsabilidade de se abnegar, se tirar dessa equação e se colocar em primeiro lugar a população. Eu tenho muita certeza de que o projeto que eu propus tinha tudo para ser aprovado. Ele trazia o que está sendo aprovado aqui hoje. E eu tenho essa certeza também porque depois dele ser reprovado aqui, a gente mandou para um vereador parceiro nosso em Divinolândia, um vereador do mesmo partido que o meu, o PSB, o vereador Mário Sérgio Manzoni, um amigo, e ele apresentou o projeto nos mesmos termos já. Pegou o nosso projeto e replicou lá, fez alguns ajustes, obviamente, para a realidade de Divinolândia, mas fez o mesmo projeto e o projeto está aprovado. Virou lei lá em Divinolândia. Hoje, Divinolândia é o município com o maior arcabouço de direitos
para trabalhadores por aplicativo, entregadores, motoristas e todo tipo de trabalhador por aplicativo no Brasil. Tem notícia sobre isso, vocês podem ver, saiu na Folha de São Paulo, deve ter saído um monte de jornal. Estou dizendo tudo isso porque a gente precisa ultrapassar essas disputas partidárias, essas disputas políticas, essas diferenças entre situação e oposição e pensar no povo em primeiro lugar. Eu vou votar favorável a esse projeto porque eu quero que os entregadores tenham acesso a esses pontos de parada. E para mim pouco importa se quem propôs foi vereador A ou B, para mim pouco importa se ele é de direita ou de esquerda, para mim importa o que vai produzir. Mas eu também tenho que fazer uma ressalva. O projeto que foi aprovado aqui, ele tem falhas que o projeto que a gente aprovou no ano passado não tinha. Primeira falha, que eu acho que é importante, é que ele coloca a responsabilidade da instalação desses pontos de apoio no poder público. O poder público até pode, aqui pelo artigo 6º, firmar parceria com a iniciativa privada, com a organização da sociedade civil, mas a responsabilidade de instalar esse ponto é dele. No projeto que a gente fez, a responsabilidade eram das plataformas. E é essa a experiência que a gente tem em outros municípios. Pode ver aqui em São José dos Campos. Em São José, quem instala os pontos de apoio para os entregadores, para os motoristas, é a plataforma. A gente está aqui onerando o poder público desnecessariamente, sendo que a plataforma já tem um container, já tem todo ali o projeto. Se a gente tivesse entrado em contato via requerimento com as relações governamentais, relações institucionais do iFood, por exemplo, a gente saberia que já existe um módulo que eles instalam, já tem um custo destinado para isso que poderia estar aqui no projeto. E o outro problema é que ele é voltado só para os trabalhadores entregadores, os motoboys. Ele podia também se estender aos motoristas de aplicativo, aos Ubers, que também precisam reabastecer a água, carregar o celular. E por que isso é grave? Esse erro especificamente é grave, esse segundo que eu citei. Porque aí a gente não pode, se o projeto é voltado só para os entregadores, a gente não pode cobrar, por exemplo, da Uber de instalar aqui o ponto de descanso, que poderia ser feito, porque eles também já têm um módulo, eles têm políticas internas da corporação para fazer isso sem onerar o poder público. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui, que eu quero deixar para os vereadores é: vamos dialogar? Vamos conversar? Se o vereador Daniel Mariano tivesse me procurado sabendo que eu já propus um projeto, eu teria a felicidade de contribuir e tentar qualificar o projeto do senhor. Mas, em vez disso, a gente se divide e fica brigando por o que eu considero mesquinharia. Muito obrigado. Senhor presidente, quero... Rogério Timóteo. Senhor presidente, todos os vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste momento, todos que estão aqui na galeria também, desejar a todos aí uma ótima tarde. Projeto importante do vereador Daniel Mariano. Esse projeto, ele é tão importante quanto muitos outros projetos que foram votados nessa casa. Porque esse projeto, ele valoriza todos aqueles que trabalham com moto e fazem o trabalho de entrega. Dispõe sobre criação de diretrizes para a implantação de espaço público, de apoio a trabalhadores de serviço de entrega. Isso é muito importante, até porque hoje você vê que esses trabalhadores não têm nenhum espaço para poder parar. Tem um momento que fura o pneu da sua moto, não tem como ele arrumar aquele pneu da moto, não tem como esquentar a sua marmita, não tem como descansar. Isso é o mínimo que nós podemos dar para esses trabalhadores. E eu quero que cada um de nós, vereadores aqui, vamos imaginar, vereadores, vamos imaginar um trabalhador saindo de casa cedo, enfrentando um sol forte, chuva, trânsito, correndo contra o tempo para entregar aquele alimento ou aquele lanche. Vamos imaginar por um tempo aí. Agora pense comigo.
onde ele tem para poder descansar, onde ele bebe uma água, onde ele carrega o teu celular, que é uma ferramenta de trabalho dele. Aliás, o celular hoje em dia, para quem faz entrega, é muito importante, e ele tem que ter um local para recarregar o seu celular. Então é muito importante ele ter esse ponto de apoio. A verdade é que não tem, né? Hoje não tem, mas vai ter através dessa lei. Mesmo assim, ele continua correndo contra o tempo, trabalhando, continua sustentando sua família e ajudando a movimentar a economia da nossa cidade. Falando em ajudar a movimentar a economia, muitos desses trabalhadores, eles trabalham numa empresa e à noite vai fazer as entregas. Olha só, e tem que fazer uma renda extra para poder atender a sua casa, alimentar sua esposa, alimentar os seus filhos, pagar suas contas. Eles merecem esse ponto de apoio. Respeito por quem está na rua, rodando todos os dias, fazendo o que muita gente não vê. Aqui, na verdade, não estamos pedindo um luxo, né, Daniel? Ninguém está pedindo um luxo para esses trabalhadores, não. Estamos falando do básico. Um ponto de apoio, um lugar digno, um mínimo de cuidado, porque quem carrega a cidade nas costas não pode continuar ignorado. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer algo simples, que significa muito para esses trabalhadores, que é aprovar esse projeto e estar ajudando essas pessoas a ter um local de apoio, um local seguro. Eu quero colocar aqui 6 itens básicos que esses trabalhadores eles vão ter nesses pontos de apoio. Inclusive, o vereador Gabriel, ele falou algo aqui muito interessante, e eu acredito, Gabriel, que o iFood, né, todos aqueles que trabalham de aplicativo de entrega, eles vão aderir a esse projeto tão importante, até porque para eles é uma propaganda, né? Para eles vão ter um ponto que vai fazer uma propaganda para a empresa, e nem sai muito custo, porque para eles, colocar isso aí para eles é pouco. São José já tem, né, o iFood já abraçou a ideia, outras cidades já têm os pontos do iFood, e isso ajuda todas as empresas da cidade de Jacareí, porque esses motoboy, né, esses que trabalham aí na rua, trabalhando na entrega, eles têm que ter esses pontos e é muito importante. Temos aqui 6 itens, 6 itens importantes que vai ter nesses locais. Primeiro item, área coberta para descanso. Isso vai proteger da chuva e sol. Segundo item, mobiliário básico para permanência temporária. Não é para morar não, tá? Pensa que vai ser a casa ali, dia e noite morando lá. Tem que ter isso aí também, é temporário. Pontos de energia elétrica para carregamento de equipamentos. O quarto item, acesso à internet sem fio, Wi-Fi, quando viável. Vamos ao quinto, equipamento para aquecimento de alimentos, micro-ondas, isso que é muito importante. Vamos ao sexto, ao 3, 6, 7 itens, aliás. Acesso à água potável. E o sétimo, instalação sanitária, quando possível. Porque na hora da correria, a pessoa tem que usar um sanitário, vai usar onde? Ah, vou na padaria, vou no mercadinho, vou no barzinho do seu fulano. É complicado. Então, isso é o básico do básico que nós temos que dar a esses trabalhadores, né? Parabéns aí, Daniel, pelo projeto maravilhoso, e parabéns também por reconhecer o projeto, né, do Gabriel, que foi colocado nessa casa, não passou, né, nas comissões, acredito, eu não estava aqui na época, mas parabéns aí por reconhecer, né, o projeto também do Gabriel, e pode contar com o meu voto favorável, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar a cidade, como os vereadores já falaram. Agora sim, senhor presidente, quero aqui primeiramente parabenizar o vereador
Daniel Mariano pela propositura e parabenizar também todos os motoboys que muitos fizeram diferença durante a pandemia, Daniel. Eu acho que isso também a gente deveria colocar aqui em pauta, porque se não fosse os motoboys, muitos produtos não chegariam nos lares, e eles enfrentaram isso com muita coragem, podendo colocar à disposição o seu trabalho e acolhendo as pessoas, né, levando medicamento, levando comida, levando o que era necessário na época, né, que nós enfrentamos aí. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão pela sua propositura, parabenizar também todos os motoboys que trabalham, que levam sustento para suas famílias e que, com muita coragem, guiam suas motos, né, pelas ruas da nossa cidade, muitas vezes em locais de difícil acesso, mas eles vão com coragem levando o que a gente faz de solicitação. E a gente percebe o quanto isso tem crescido e o quanto isso vai aumentar, né? Porque cada vez mais nós estamos precisando de que as coisas cheguem até a gente, né? A gente não é muito bom, de certa forma, a gente deixar de sair, mas é agradável, por outro lado, de poder receber os produtos em casa. Seja medicamento, seja pizza, seja uma comida. E hoje já tem até Uber Garupa, né? Que eles já fazem esse trabalho de Uber, moto, para levar as pessoas também a seus locais, além de um fácil acesso, de um custo-benefício baixo para quem utiliza as motos. Então, parabéns, eu fico feliz com essa propositura. E eu venho recordando de uma importante luta também do ex-vereador Ronin aqui, falando um pouquinho dessa necessidade de um ponto, a necessidade de um ponto também para os motoristas de ônibus, um local onde eles possam parar e fazer o seu alimento, né? Poder usar o banheiro com tranquilidade, ter o seu descanso garantido, que a gente volte com essas questões aqui para esta casa, para fazer essa defesa. Então, eu acho muito importante, porque a gente vê que os motoristas também de ônibus, eles param muitas vezes nos pontos finais e não têm esse acesso. Se não é um morador que empresta a sua casa, né, às vezes eles passam por certos apuros que a gente nem imagina, né, mas que eles passam. Então, hoje, falando sobre os motoboys, né, comparando um pouquinho essa relação que os motoristas passam, das empresas de ônibus aqui da nossa cidade passam, mas parabenizar você e os motoboys que terão essa grata alegria dessa parceria que o município irá fazer com as instituições que precisam deles para que possam ter seu trabalho garantido. Acho que foi o Silfarne que falou sobre o restaurante lá, o Rancho Mineiro. Rancho Mineiro fica lá no Santa Maria. A Silvana é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que realmente ela pensa no bem das pessoas e é uma das pessoas também que a sobra desses alimentos, algumas coisas vão realmente para o descarte porque não podem dar utilidade, mas ela também tem uma fila. Hoje a gente não vê tanto por conta do Bom Prato, mas ficava uma fila para que as pessoas que não tinham condições de pegar o alimento que sobrava, né, do dia. Então, essa parceria com os motoboys é incrível. Silvana, parabéns. Deus te abençoe e te ilumine também por colaborar com esses meninos e meninas, né? Eu fui motogirl, entreguei pizza, viu, Silfarne? Na época que eu tive o bar, eu entregava pizza. Então, é um trabalho que, para nós, enquanto mulher, é muito desafiador também, porque durante a noite, ir para os bairros, muitas vezes a gente não tem essa segurança. Então, também passei por esse ofício aí de motogirl e quero aqui parabenizar todas as mulheres que enfrentam essa luta e os meninos também. E parabéns mais uma vez pela propositura. Daniel, conte comigo e conte com o meu voto favorável. Vamos votar a emenda primeiro. Vou fazer a leitura da emenda. Enquanto isso, presidente. Emenda número 1 ao PLL número 23 de 2026.
dispõe sobre a criação de diretrizes para a implantação de espaços públicos de apoio a trabalhadores de serviços de entrega e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 4º do projeto de lei, em epígrafe, passa a constar com a seguinte redação. Artigo 4º. Para a implantação dos espaços, poderão ser utilizadas estruturas modulares, como containers adaptados e outros formatos, que atendam à finalidade proposta. Artigo 2º. O artigo 6º do projeto de lei, em epígrafe, passa a constar com a seguinte redação. Artigo 6º. O município poderá firmar parcerias com iniciativa privada, entidades e organizações da sociedade civil para viabilizar a implantação e manutenção dos espaços. Justificativa. A presente emenda objetiva atender à sugestão contida no parecer jurídico desta Casa sobre o número 0073-1/2026. Câmara Municipal de Jacareí, 7 de abril de 2026, autoria, vereador Daniel Mariano. A emenda está em votação. Jacques. Emenda número 1 aprovada. Agora votaríamos o projeto. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores, como voto o vereador Rogério Timóteo, como voto o vereador Silfarne de Cidade Salvador, como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua, como voto o vereador Daniel Mariano. Um minutinho, vereador. Quero agradecer a todos os vereadores, agradecer ao Léo, que está aqui representando toda a Casa Motoboy. Deixar bem claro ao vereador Gabriel Belém, eu também não tenho perseguição política nenhuma contra você. Você esteve lá também na área de mensagem, comentou sobre o projeto seu. Eu, de encontro, na época que veio, porque achei que esse projeto poderia gerar uma resistência das empresas, mas também estou aberto ao diálogo, tá, com você. Quero deixar bem claro a todos que estão nos assistindo, independente de partido, tenho uma consideração pelo seu trabalho dentro dessa casa. Respeito também aqui o Luiz Flávio. Não pode contar comigo. Também estou à disposição. Esperei você vir falar comigo também. Retirei na quarta-feira o projeto por esse motivo, mas pode contar comigo aí. Como voto o vereador Gabriel Belém, como voto o vereador Jean Araújo, como voto o vereador Joex Almeida, como voto o vereador Luiz Flávio, como voto o vereador Marcelo Dantas, como voto a vereadora Maria Amélia, como voto o vereador Neto Alves. Projeto de lei número 23, que dispõe sobre a criação de diretrizes para a implantação de espaços públicos de apoio a trabalhadores de serviços de entrega e das outras providências, foi aprovado com 12 votos favoráveis. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retorno às 14h20.